acompanhe comigo. Veja, o assunto é subcontas de adoção inicial da Lei 12.973 de 2014, que é a nova lei tributária que trouxe o chamado regime tributário definitivo. Assim eu denomino, claro, é a nova lei tributária, que entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2015, definitivamente. Ou, para quem quis, pôde antecipar a adoção dessa lei já a partir de 1º de janeiro de 2014. Tá ok? Mas claro que os bons contabilistas, de uma forma geral, preferiram ter a cautela de adotar só a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Tá ok? Tá bom, então vamos lá. Raciocine bem comigo. Nós temos na contabilidade duas legislações. A legislação societária, quando eu digo na contabilidade, na vida do profissional da contabilidade, do tributarista, do auditor da Receita Federal, dos candidatos a grandes concursos como auditor da Receita Federal, analista da Receita Federal e etc. Tá ok? Então, veja bem, no nosso cotidiano, nós nos deparamos com duas leis. A lei societária e a legislação tributária. Só abrindo um parêntese aqui, que todas as explanações que farei aqui no curso de especialização em lucro real, já é no contexto de considerar que você já tem o pré-requisito, né? Você é contador, ou, se não é, que você já estudou contabilidade em nível avançado, ou que, preferencialmente, já fez o meu curso de contabilidade geral básica, CGB, e a contabilidade geral avançada, os 9 volumes. Concluiu e está apto a fazer esse curso nesse nível, tá ok? Então, acompanhe. Aqui, mais uma recomendação importante. Veja que o assunto é grande, o assunto é complexo, sem dúvida nenhuma, mas eu vou tratar aqui de uma forma bem organizada para você entender. Mas que você tem que ter consciência de que há que se prestar bastante atenção, já sabendo de antemão que não basta entender, tem que memorizar. Como assim? E eu vou contar com a sua memória nas explanações. Quer ver? Se eu estou aqui no assunto 3, eu preciso que você lembre do assunto 1 e 2 falado. Tá ok? Então já preste muita atenção no assunto 1, preste muita atenção no assunto 2 e guarde, porque sempre eu vou amarrando um assunto ao outro para que possamos começar aqui do zero este mesmo assunto e cheguemos a um nível avançado que é o assunto em si. Tá ok? Primeiro, que estamos falando de lucro real, que é a tributação das grandes empresas. Beleza? Vamos lá então. Então, nós temos a legislação societária e a legislação tributária. Primeiro, legislação societária, o que você estudou lá na contabilidade. Veja, nós temos a Lei 6.404 de 76, que é a famosa Lei das SAs aplicável às demais sociedades. Se você quiser voltar um pouco no tempo, na verdade, a legislação societária vem lá de trás, Decreto-Lei 2.627, lá de 15 de setembro de 40, que teve redação alterada para a Lei 6.404. Então, falou-se em legislação societária, é a Lei 6.404. Tá ok? Bom, e aí, como qualquer país, nós tínhamos essa lei contábil. Tá? A lei é das SAs, mas aplicável às demais empresas de direito privado. E aí, então, nós vimos aplicando essa lei. Só que foi até 31/12 de 2007. Porque a partir do dia 1º de janeiro de 2008, aquela lei 6.404 teve redação alterada pelas leis 11.638 de 2007 e a lei 11.941 de 2009, que advém lá da medida provisória 449, lá do dia 3 de dezembro de 2008, tá ok? Já em vigor, portanto, desde aquela época. Bom, então, a lei 6.404 sofreu essas alterações. Agora, o que diz a Lei 11.638? Que, a partir do dia 1º de janeiro de 2008, o Brasil vai colocar em prática o protocolo de acordo internacional que fez com o IASB de convergir para a contabilidade internacional. Certo aí? Então, veja que essa lei permitiu que o Brasil convergisse. E aí, então, a partir do dia 1º de janeiro de 2008, guarde bem isso, estamos vivendo a plenitude da aplicação da contabilidade internacional aqui no Brasil. As normas IFRS importadas para, traduzida em normas CPCs e adotada pelo Conselho Federal de Contabilidade como normas brasileiras de contabilidade.
Beleza? Então, essa é a legislação societária. Recordado? Beleza. E a legislação tributária? Preste bem atenção. Nós temos aqui o Decreto-Lei 3.099, que é a legislação tributária. Mas, se a gente voltar no tempo, a lei tributária no Brasil do imposto de renda começou lá atrás, com o Decreto-Lei 4.506 de 64, que entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 65. Aí essa lei vem sofrendo várias alterações e a última consolidação foi com o Decreto 3.099. Tá ok? Esse Decreto 3.099, como é que ficou no momento em que convergimos para a contabilidade internacional? Aí é que entra todo o abacaxi para você entender, tá ok? Então, vejamos. Primeiro, pelo que você estudou, né, você que está fazendo aí a especialização em lucro real, você já deve ter visto aí que nos capítulos 1, 2 e 3 do nosso curso, que já está disponível para você assistir, né, lá eu te dei todo o embasamento sobre o lucro real. Então já estou considerando isso também, adições, exclusões, compensações, né, lucro real trimestral, lucro real anual, com antecipação mensal, sujeito a balanço, suspensão e redução tributária. Isso já estou considerando que você conhece, tá ok? Então acompanhe. Veja, então, recordemos, ó, até 2007 eu tinha uma contabilidade de acordo com a nossa lei 6.404, certo aí? Aí eu pegava lá na demonstração do resultado do exercício de acordo com a lei 6.404, pegava o lucro antes do imposto de renda e trazia aqui para o LALU, parte A, e fazia as adições, exclusões e compensações de acordo com o decreto 3.099. Assim, encontrava o lucro real e aplicava a alíquota e encontrava o valor do imposto de renda. Beleza aí? Tá. Agora a questão é o seguinte, e neste momento que entramos na contabilidade internacional, dessa forma, passamos a ter que adotar novos critérios contábeis que antes não existiam no Brasil, certo? Como era a contabilidade até então? A Lei 6.404 se curvava diante da lei tributária. No final das contas, o que não estava na Lei 6.404 eu aplicava é a lei tributária e assim por diante. Então havia uma interferência muito grande da lei tributária, certo? Muito bem. E aí então agora não. Veja, até então era mais fácil. Bastava ver o que diz a lei tributária e resolvia. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2008, nós temos uma contabilidade que considera o fisco apenas um dos usuários da informação contábil em definitivo, tá ok? Ela não está preocupada com a lei tributária. Então nós temos novos critérios. Esses novos critérios faz com que surjam novas receitas e novas despesas. Quer ver? Veja, ajuste a valor presente. Não vou entrar no contexto contábil todo que você já sabe. Via ajuste a valor presente surgem receitas financeiras. Correto? É uma receita que não existia na regra antiga contábil. A partir dos novos critérios, surge, por exemplo, a despesa de perdas com impairment. Essa despesa é nova. Não existia na lei antiga. Deu para entender? Estes e tantos outros, ajuste a valor justo, ajuste a avaliação patrimonial, propriedades para investimento e tantos outros. Assim? Então, veja que os novos critérios trouxeram novas receitas e novas despesas. Beleza? Agora a pergunta é o seguinte, e essa nova receita é tributável? É isenta para fins do imposto de renda? Essa nova despesa é dedutível ou indedutível para a lei tributária? Bom, a questão é o seguinte, raciocine comigo. Se essa nova receita fosse tributável e o Brasil convergiu para a contabilidade internacional, o que iria acontecer? As empresas deixariam de adotar os novos critérios para não ter que pagar mais imposto, concorda? Então, para que esse tipo de coisa não acontecesse e permitisse que as empresas, sim, adotassem os novos critérios, mesmo porque isso já é um acordo internacional, então foi tomada uma providência na Lei 11.638 de 2007, lá no artigo 177, que trata de escrituração, colocamos lá o parágrafo 7º,
que dizia o quê? Que esses novos critérios não teriam efeito tributário. Correto? Então, essa nova receita não é tributável. Essa nova despesa não é dedutível. Ou seja, sem efeito tributário. Tá? Aí, na Lei 11.941, aí eu quero que você entenda o seguinte, ó, estou aqui com a Lei 6, Lei Tributária, Decreto 3.000 de 99, que é o RI, Regulamento do Imposto de Renda, não é isso? Entrou em vigor a nova contabilidade a partir do dia 1º de janeiro de 2008, certo? Aí surgem novas receitas e despesas. Aí o que diz a Lei 11.638? Que elas não terão efeito tributário. Mas, ainda em 2008, surgiu a medida provisória 449, medida provisória 449, que depois se transformou naquela Lei 11.941, lá em maio de 2009, certo? Então, com efeito já a partir de 2008. Aí, o que acontece? Essa medida provisória 449 revogou o parágrafo 7º lá do artigo 177, que neutralizava o efeito tributário na nova receita e nova despesa. No entanto, para a tranquilidade de todos, trouxe lá no seu artigo 15 o quê? Que nesse período em que está em vigor a nova lei contábil, mas a lei tributária é a antiga, e aguarda-se a vinda de uma nova lei tributária. Enquanto não vem uma nova lei tributária, então vamos chamar esse período a partir de 1 de 2008 como período transitório. E aí criou-se o RTT, Regime Tributário de Transição. Então eu tenho uma lei tributária definitiva antiga, aí surgiu o quê? Uma norma tributária de transição, que diz o quê? Que nesse período transitório, até que surja a nova lei tributária, essas novas receitas e despesas serão neutralizadas. Aí você diz, tá bom, mas eu vou neutralizar isso como e aonde? E aí, então, a medida provisória 449, ou Lei 11.941, tomou a providência de criar um novo livro fiscal chamado FConte, ou FEConte, como queira. E aí, no livro FEConte, o que se faz? Eu vou neutralizar os efeitos dos novos critérios na contabilidade advinda da Lei 11.638. Certo aí? Quando eu neutralizo, eu elimino. Então, se é a receita, eu elimino. Se é a despesa, eu elimino. E outro. Né? E assim, eu faço com que apresente aqui no FEConte uma contabilidade, um balanço, uma DRE, a mesma que se levantaria com a Lei 6.404, reconhecida pelo Decreto 3.000 de 99. Certo? Então, para você não se perder, vamos lá. Até 2007, eu elaborava balanço DRE de acordo com a Lei 6.404. Concorda? Esse balanço e essa DRE é que o Decreto 3.000 de 99 reconhecia. Para fazer o quê? Os ajustes fiscais de adições, exclusões e compensações. Beleza? A partir de 1 de 2008, entramos na contabilidade internacional e surgem novas receitas, novas despesas advindas desses novos critérios contábeis. Aí o que diz aqui? A lei tributária diz, olha, essa nova receita aí não era conhecida pela minha lei antiga. Certo? Então, até que surja a lei nova, elas simplesmente serão, né, ignoradas, eliminadas, neutralizadas. Então, esse período foi do dia 1 de 2008 até 31 de 12 de 2014. Então, durante este período, essas novas receitas e novas despesas, aqui no FEConte, eram neutralizadas, eliminadas. Certo? Se a receita entra somando, eu devo subtraí-la. Se a despesa entra subtraindo, eu devo adicioná-la. Mas claro que não é pelo sinal matemático, é por meio de lançamento de partidas dobradas mesmo, aqui neste livro. Então, o livro FEConte tem como propósito neutralizar os efeitos dos novos critérios. Então, ela ignora os novos critérios. Certo aí? E faz com que apareça aqui o quê? A DRE e o balanço com os critérios contábeis antigos. Certo aí? E com esse resultado contábil, então eu posso o quê? Levar para o LALU e fazer as adições e exclusões da lei tributária. Certo aí?
Muito bem. Só para você ter uma ideia, vou até pegar esse espaçozinho aqui e te dar uma noção melhor, certo? Como o assunto é tributário, eu vou direto no assunto tributário. Olha só. Veja. Eu fiz a contabilidade, a nova contabilidade. Então, eu tenho a demonstração do resultado do exercício. Certo aí? Aí eu tenho, digamos, receita 1.000 menos despesas 100. Certo aí? Aí eu tenho aqui lucro antes do imposto de renda de quanto? 900. Correto aí? Bom. E aí o que acontece? Eu pego esse lucro antes do imposto de renda, levo lá para o Lalu e faço o quê? As adições, exclusões e compensações, não é isso? E aí encontro o quê? O lucro real, aplico. Digamos que não teve nenhuma adição nem exclusão. Então o lucro real aqui, no caso, é de 900, correto? Aí eu aplico a alíquota do imposto de renda, digamos, 15%. Pronto. Estou encontrando aqui o imposto de renda de quanto? 135. Certo? Então, vamos nos reportar aqui. Essa é a demonstração do resultado de acordo com a Lei 6.404 em vigor até 2007. E apliquei o decreto 3.000 de 99. Certo? Agora, vamos supor que essa mesma situação aconteça a partir de 1 de 1 de 2008. E que, além dessas receitas e despesas que eram reconhecidas pelo regulamento do imposto de renda, com os novos critérios surgiram receita nova, digamos, 1.000. Despesa nova, digamos, 600. Correto aí? Agora mudou. Houve um aumento aqui de 400, concorda? Então, o lucro antes do imposto de renda aqui passou a ser o quê? 900 mais 400, 1.300. Correto? E aí o que acontece? Né? Eu, na era da contabilidade internacional, vou aqui para o FECONT primeiro. Estou no período transitório, não estou? Aí eu pego esse lucro antes do imposto de renda, de quanto? 1.300. Certo aí? Agora eu vou neutralizar. Regime tributário de transição consiste em neutralizar os novos critérios contábeis. Certo aí? E aí, então, o que acontece? Essa despesa nova entrou subtraindo, eu vou, na verdade, adicionar despesa nova. Claro que isso aqui no FECONT se faz por meio de lançamento contábil, que é o lançamento de estorno. Correto? E essa nova receita, eu vou, se entrou somando, eu vou excluir. Menos o quê? A receita nova. De 1.000. Certinho aí? Então, com isso, eu estou o quê? Neutralizando essas novas receitas e novas despesas e regredindo ao resultado contábil que se apuraria o quê? A Lei 6.404 antiga. Quanto que a Lei 6.404 antiga, que está de azul, apurou de lucro antes do imposto de renda? 900. Quanto que eu encontro aqui agora de lucro antes do imposto de renda? 900. Faça a soma algébrica que você vai chegar. Certo aí? Com isso, então, o FCONT teve o intuito de, neste período transitório, o quê? Neutralizar, eliminar os efeitos do novo critério contábil, regredindo a contabilidade que se faria a Lei 6.404 antiga. Certo? Isso teve que ser feito todos os anos. 2008, 2009, 2010 até 2014. Certo aí? E quem antecipou a adoção da nova lei tributária,
até 2013, na verdade. Bom, e aí então você está vendo, olha, se eu encontrei o lucro antes do imposto de renda de 900, que é aquele que apuraria a antiga lei, pronto, agora eu pego e levo aqui para o quê? Lalu, e vou fazer o quê? As adições, exclusões, compensações, e vou encontrar. Não tive nenhuma adição nem exclusão, de acordo com o decreto 3.099, então encontrei aquele mesmo imposto. Deu para entender? Então, conclusão. Você está vendo que durante esse período transitório, a lei tributária não reconhece os efeitos dos novos critérios contábeis internacionais. Certo? Ela faz o quê? Neutralizar os efeitos, regredindo para ao balanço, a DRE, ou seja, a contabilidade que a Lei 6.404 apuraria até 2007. Deu para entender aí o raciocínio? Tá bom. Então, assim as empresas foram fazendo até o quê? Final de 2014. Certo aí? E aí, quando entra em vigor a nova lei tributária 1/1 de 2015, entrou em vigor o regime tributário definitivo. Por isso, acompanhe comigo. Veja. Agora estamos falando especificamente de legislação tributária. Nesse sentido, preste bem atenção. Veja, você está vendo que nesse período transitório, que começou aqui, no dia 1º de janeiro de 2008, certo aí? Todos os anos eu tive que ir lá no FConte e fazer a neutralização dos novos critérios, regredindo para o quê? A contabilidade antiga. Ou seja, a lei tributária não reconhece novos critérios e só reconhece o critério contábil antigo. E aplica-se as adições, exclusões e compensações como se fazia antigamente. Entendido aí? Adições, exclusões e compensações regulares. Olha só. Então, o último ano não foi esse? 31/12/2014? Eu não estou vivendo uma contabilidade internacional aqui? Aí eu pego o FConte e o que eu faço? Eu pego aquela contabilidade. Você está lembrado da minha aula anterior, que eu cheguei a falar do SPED? Então, vá lá e assista que você vai ver. Né? Aqui nesse momento, raciocínio é o seguinte, eu estou considerando que você já está por dentro desse assunto. Né? Mas só recordando um pouquinho, veja só, abrindo um parênteses. A partir de 2009, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real ficaram obrigadas ao SPED contábil. Certo aí? Que é a escrituração contábil digital. Em que consiste isso? Eu faço a minha contabilidade lá no meu computador, de acordo com o meu plano de contas particular, certinho aí? Já fazendo a minha contabilidade internacional, correto? E até então, 2008, eu tinha que pegar esse livro diário e imprimi-lo, levar para a junta comercial, encadernar aquele diário em papel. A partir de 2009, as empresas do lucro real ficaram obrigadas ao SPED. Então, o que a empresa tem que fazer? Pegar aquela contabilidade que está no seu computador, em vez de ter que imprimir, tornar isso um diário em papel, ela simplesmente transmite essa contabilidade para o sistema público de escrituração digital, um grande software lá da Receita Federal. Claro que tem que parametrizar e fazer o referenciamento lá com o plano de contas referencial. Tá. Então, recordando, aqui no FConte, eu tenho na ECD a contabilidade de acordo com a Lei 6.404 e alterações da Lei 11.638, 11.941. Está se situando aí direitinho? Beleza. Então, é essa contabilidade que transmitimos ao SPED, que é o SPED contábil. Não é isso? Então, aqui está a contabilidade da empresa, a nova contabilidade. Aí, no FConte, o que eu faço? Eu pego essa contabilidade e vou fazer o quê? A neutralização. Elimino o quê? Os efeitos da Lei 11.638 e 11.941, que estava na contabilidade. Quando eu elimino os efeitos da Lei 11.638 e 11.941, eu passo a ter, nas demonstrações contábeis aqui no livro fiscal FConte, as demonstrações de acordo com aquela antiga Lei 6.404. Conclusão, fiz o trabalho em que a lei tributária não reconhece os efeitos da nova lei societária. Entendido aí? Bom, e aí, em seguida, esse
resultado contábil aqui é que eu vou levar lá para o LALU e fazer as adições, exclusões e compensações previstas no decreto 3.099, encontro o lucro real, aplico a alíquota e encontro o imposto de renda. Certo aí? Bom, então, o que acontece? Até 31/12/2014, assim fizemos, correto? Agora tem o seguinte, finalizando, aqui no dia 1/1/2015, entrou em vigor a Lei 12.973 de 2014, que trouxe o chamado regime tributário definitivo, a nova lei tributária, correto? Só lembrando, ó, nós tínhamos o decreto 3.099, passamos pelo período transitório até 2014, e aquele decreto, então, sofreu alterações com a lei 12.973 de 2014, né, que foi regulamentado pela Instrução Normativa 1515 e, recentemente, pela Instrução Normativa 1.700 de 2017. Tá ok? Então, nós já estamos nessa era da Lei 12.973. Então, vamos ver o que acontece. Como se aplica a nova lei tributária? Esse é o propósito do novo curso Especialização em Lucro Real, mas que você não pode deixar de lado esse conhecimento anterior. Tá ok? Olha só, então. A Lei 12.973 faz duas exigências. A primeira e a segunda. A primeira é fazer a adoção inicial da Lei 12.973 a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Certo aí? Claro que a Lei 12.973, esse regime tributário de transição, pode ser antecipado para a partir do dia 1º de janeiro de 2014, para quem quisesse. Tá ok? Aí você vai, por que isso? Né? É pelo seguinte, vou só abrir um parênteses e contar essa historinha. Tá? A Lei 12.973, ela vem lá de 2013. Na verdade, lá no dia 12 de novembro de 2013, o governo baixou a medida provisória 627. Tudo bem que a medida provisória entra em vigor imediatamente, mas se ela não for aprovada em 60 dias, o quê? Perde seus efeitos, não é assim? Aí o que acontece? Entrou o recesso parlamentar. E aí o parlamento retorna e somente lá em abril de 2014 foi convertida na Lei 12.973 de 2014. E aí você sabe que temos os princípios constitucionais. Estamos falando aqui de lei do imposto de renda. Ora, eu tenho que obedecer o princípio da anualidade ou anterioridade. Então, observe que, levando isso em consideração, o artigo 62 lá da Constituição Federal, essa lei que foi aprovada aqui em 2014, converteu a medida provisória 627 de 2013 em lei em 2014, então, obedecendo o princípio da anterioridade, ela só pode entrar em vigor lá em 2015. Concorda aí? Mas aí, o legislador foi esperto e diz, olha, se você facultativamente quer adotar essa lei já em 2014, pode. Tá ok? Mas, evidentemente, que a maioria certamente começou a adotar a partir do 1/1 de 2015. Por isso é que vamos falar que, obrigatoriamente, de acordo com a lei, então, a obrigatoriedade é a partir de 1/1 de 2015, tá ok? Tá bom? Então, essa é a nova lei tributária, tá? O regime tributário definitivo que é acrescido da Instrução Normativa 1.700 de 2017. Aí você quer dizer que a lei é de 2014, entrou em vigor em 2015 e ela foi regulamentada só em 2017? Não, é que antes, né, nós tivemos aqui o que? A Instrução Normativa 15 de 2014, que regulamentou aquela lei, tá ok? Ela tinha alguns defeitos, e aí então, o que? Ela foi revogada, e agora, em 2017, então, entrou em vigor a Instrução 1.700, tá ok? Que, no final das contas, é um novo regulamento de imposto de renda, que ela traz todos os detalhes muito importantes, e a Receita Federal está de parabéns, fez aí uma instrução realmente instrutiva mesmo, em termos gerais, tá ok? Muito importante para o nosso curso aqui. Então, veja bem, essa Lei 12.973, o regime tributário definitivo, diz o seguinte, ó, a primeira coisa é fazer a adoção inicial dessa lei. Aí você, mas como assim adoção inicial? Né? Pelo seguinte, vamos facilitar o seguinte, ó. Vamos partir direto para o segundo caso. Veja, a Lei 12.973, ela
aplica o regime tributário definitivo. O regime tributário definitivo aqui é idêntico ao antigo. Que antigo? O decreto 3.000 de 99 não reconhecia a contabilidade de lei 6.404? Sim, de acordo com a lei 6.404, faça a contabilidade, elabora a demonstração do resultado do exercício, pega o lucro antes do imposto de renda, ou pode ser prejuízo, não é isso? Leva aqui para o LALU, parte A, faça as adições, exclusões e compensações previstas na lei 3.000 de 99. Aí nós chamamos de adições, exclusões, o quê? Regulares. Aí, enquanto lucro real, aplica o líquido em contra imposto de renda, não é assim? Não era assim antigamente? Era. E agora, a partir da nova lei, vai ser assim também. Certo? Então, eu pego o quê? Aquela contabilidade que eu transmiti pelo SPED contábil, escrituração contábil digital, que é a contabilidade que eu fiz, que é a minha contabilidade internacional, tá ok? Aí eu pego a demonstração do resultado, pego o lucro antes do imposto de renda e levo lá para o ELALUR da ECF, certo? Faço as adições, exclusões e compensações, enquanto o lucro real aplica o líquido em contra imposto de renda. Quer dizer, passamos a ter aquele mesmo procedimento antigo. Só que, veja que eu quero que você perceba que a Lei 12.973 está reconhecendo aqui o quê? Uma contabilidade de acordo com a Lei 6.404 de 76, mais as alterações da Lei o quê? 11.638 e também da 11.941. Ou seja, a partir de 1 de 2008, as empresas que estão no lucro real estão obrigadas a estar aplicando a contabilidade internacional, os novos critérios. Certo? Aí você diz, espera aí, mas isso é óbvio. Óbvio, uma ova. Porque teve muitas empresas que não tinham ainda adotado a contabilidade internacional. As que adotaram são as companhias abertas porque as auditorias independentes exigiam mesmo. Certo aí? As que não tinham auditoria independente, elas não vinham adotando a contabilidade internacional e estavam aguardando chegar a nova lei tributária. E aí, o que acontece? Eles faziam uma contabilidade só pela lei 6.404, não tinha nada a neutralizar aqui no FECONT, apresentavam o FECONT em branco, branco como a neve, como diz, e fazia os ajustes fiscais. Certo aí? Então, essas empresas, até então, era tolerável pelo fisco. Só que, a partir do dia 1º de janeiro de 2015, a lei tributária, ela recepciona a contabilidade internacional aqui no ELALUR. De forma que, se o auditor da Receita Federal, a partir do 1 de 2015, então isso aqui é uma dica para você que é auditor da Receita Federal, certo aí? Você está auditando uma empresa e pegou aqui a ECD, que foi transmitida via ECF, fazendo a parametrização para o plano de contas referencial. E lá, se você observar que a empresa não adotou os novos critérios contábeis, então você já pode, o quê? Arbitrar a empresa. Deu para entender? Arbitramento tributário por descumprimento de uma obrigação acessória, que é uma contabilidade de acordo com a lei em vigor, que é a contabilidade internacional. Correto? Bom, então, a coisa ficou séria. Então, a partir de 1 de 2015, nenhuma pessoa jurídica do lucro real será tolerável pelo fisco a não aplicação da contabilidade internacional. Tem que aplicar a contabilidade internacional. Então, ela recepciona. E aí, vai-se lá para o LALU, parte A, faz-se adições, exclusões e compensações. Isso será estudado ao longo de todo o curso de especialização em lucro real. Agora, um detalhe importante. Antes de se aplicar esse regime tributário definitivo, conforme o que eu falei aqui, é necessário lembrar que tem que fazer a adoção inicial dessa lei. Como assim? Nós não temos um passado? Esse passado não foi transitório? Lá no passado transitório, é só lembrar, no FECONT não se eliminava os efeitos dos novos critérios. Então, eu tenho o balanço DRE de acordo com a antiga lei 6.404. Concorda? Só que, o que acontece? Aqui, quando inicia 1 de 1 de 2015, a primeira coisa é pegar a diferença RTT. O que é a diferença RTT? É pegar o que está lá na minha contabilidade e escrituração contábil digital de
31/12 de 2014, certo aí? E subtrair o quê? A contabilidade que está lá no F Conte em 31/12 de 2014. Assim, eu tenho a diferença RTT. Vamos exemplificar. Digamos que aqui em 2014, a empresa fez a adoção da contabilidade internacional. Então, cuidado, uma coisa é a adoção inicial da lei tributária, outra coisa é a adoção inicial da legislação dos novos critérios contábeis. Tá ok? A empresa certamente passou pelas duas. Tá? Então, olha só, aqui no dia 1º de janeiro de 2014, hipótese, aqui no dia 1º de janeiro de 2014, a empresa adotou a contabilidade internacional. E, ao adotar a contabilidade internacional, ela tem o direito de aplicar o ICPC 10. Que quer dizer o quê? Que a partir de 2008, reavaliação está proibida, não tá? Beleza. Só que, aqui, no dia 1/1 de 2014, quando eu estou adotando a contabilidade internacional, tá lá, eu tinha um terreno adquirido há 10 anos por R$100 mil, certo? Aí agora, na minha contabilidade, ela continua R$100 mil, só que ela está valendo 500 mil. Não posso mais fazer a nova reavaliação, mas se eu fosse comprar, pagaria 500 mil. Então, o legislador está dizendo, olha, no momento da adoção inicial, pode-se fazer uma reavaliação, por assim dizer. Eu estou colocando entre aspas, porque não é uma reavaliação, porque é ajustar o valor justo, ajustar o valor de mercado, né? Onde, na verdade, ele pode estar valendo mais ou pode estar valendo menos, tá ok? Se tiver valendo mais, olha lá, comprei por 100 mil, está valendo 500 mil, qual é o procedimento aqui? Na adoção inicial, eu faço o laudo de avaliação, e com base nesse laudo está valendo 500. Então eu debito 400 mil lá no terreno no imobilizado e credito ajuste e avaliação patrimonial no PL. Entendido aí? E trouxe aquele terreno para 500 mil. É um exemplo de critério. Deu para entender? Bom, então, o que é que acontece? Aí eu, em 31/12 de 2014, eu pego lá o F-Conte e encontrei terrenos 500 mil, concorda? Aí eu fiz a neutralização. Eliminei os 400 mil de ajuste de avaliação patrimonial, certo? E apresentei no F-Conte terrenos de 100 mil, concorda? Aqui no dia 1º de janeiro de 2015, na adoção inicial, está lá, terrenos de acordo com a ECD, o quê? 500 mil. Menos terreno de acordo com o F-Conte, 100 mil. Diferença RTT, 400 mil. O que eu faço com esses 400 mil? Eu tenho duas alternativas. Aqui no dia 1º de janeiro de 2015. Certo? Qual é? A primeira é oferecer a tributação. Levar lá para o Elalu e adicionar e ponto. Certo aí? Claro, você não vai querer pagar isso tudo de imposto, né? Mesmo porque você ainda não vendeu o terreno. Como vai pagar o imposto? É uma alternativa que o legislador deu. Outra alternativa que o legislador deu foi o seguinte, olha, se você não quer pagar o tributo agora, então pague na realização, quando você vender o terreno, certo? Mas para fazer esse diferimento, que é postergar essa tributação, você vai ter que fazer a adoção inicial de subcontas. Então, o que acontece? Ó? Essa diferença RTT, a primeira coisa é criar a subconta, certo aí? Você vai retirar da conta terrenos 400 mil e lançar por uma outra conta analítica chamada o quê? Adoção inicial da Lei 12.973, terrenos, valor justo, no valor de 400 mil. Aí eu disse, mas por que é isso? Porque o fisco quer controlar. Né? Sabe, sei lá, quando é que você vai vender esse terreno? Pode ser que você venda daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos. E o fisco da época, né, historicamente, quer manter esse controle. Né? Aí vocês, Roberto, você concorda com isso? Eu não concordo. Eu acho que o fisco poderia ser mais inteligente e, em vez de criar, né, controlar isso por meio de uma conta contábil, que controlasse isso lá no Lalu. Mesmo porque estamos vivendo a era da
do SPED contábil, e o fisco tem um total controle eletronicamente, digitalmente, aí todas as obrigações acessórias da empresa lá na ECD, ECF, certo? Eu achei aí que o fisco pisou na bola, mas fazer o quê? A gente tem que obedecer à lei, então tem que criar uma subconta. Tá ok? Agora, você está vendo que a diferença é RTT, eu tenho que criar uma subconta. É uma das alternativas. Então, quais são as contas que têm que ser adotadas aí? A instrução 1700, ela traz quais são os itens. A instrução 1700 está bem didático. E, ao longo do curso, eu vou ensinar a vocês, passo a passo, isso aí. Tá ok? Mas tem diferença RTT que não abro subconta e nem devo. A lei não permite. Aí eu vou controlar lá no ELALU parte B, se for assunto de imposto de renda, e no ELACIX parte B, se for assunto de contribuição social sobre o lucro. Certo aí? Determinadas diferenças RTT, eu nem abro subconta, nem controlo no LALU e LACIX parte B. Eu dou baixa em definitivo. Certo? Então, por exemplo, o leasing financeiro. Se você lembra, o leasing financeiro, o leasing antigamente era contabilizado direto em despesa, não é assim? Como despesa dedutível. Com o advento da contabilidade internacional, o leasing financeiro é um financiamento. Você debita um imobilizado, credita um passivo e uma retificadora de juro. Certo? Na medida em que o tempo vai passando, você vai apropriando o juro e vai depreciando o ativo. Na demonstração do resultado aparece juro como despesa financeira e a depreciação. E aí o que se fazia? Esse juro e essa despesa levava-se lá para o F-Conte e neutralizava. E controlava no LALU parte B. Certo aí? E aí o que acontece? Enfim, neutralizava-se. Certo? Aí o que acontece? E, só para completar o raciocínio, o valor do leasing iria lá no LALU e deduzia diretamente. Tá bom. E aí então o que acontece? Sobra aqui essa diferença RTT de depreciação, passivo, de leasing a pagar e etc. E aí o que eu tenho que fazer? Estes aí, o fisco diz, olha, não precisa fazer nenhum controle, debaixa logo. Certo? Só você fazendo o curso de especialização em lucro real, passo a passo, para você entender os detalhes de tudo isso aqui. Eu quero te dar uma noção nesse momento. Tá ok? Tá bom. Então, feita a adoção inicial, dando um jeito na diferença RTT, a partir daqui eu vou fazer os ajustes regulares de adições, exclusões e compensações. Não deixe de assistir a minha aulinha demonstrativa sobre tributo diferido, que em breve será demonstrado aí para vocês. Olha, esse assunto tributo diferido é profundo, é importante e só que não se entende tributo diferido no mais ou menos. É tudo ou nada. Ou você domina a legislação tributária, a legislação societária para entender a diferença temporal. Como assim? Veja, a legislação contábil tem uma definição. A legislação tributária é outra. Por exemplo, digamos que a empresa prestou serviço via concorrência pública ao Ministério da Fazenda. Correto aí? Então, pelo regime de competência, já tem uma receita, não tem? E para fins tributários, quem presta serviço ou oferta bens ao poder público via licitação pública, pode adotar o regime de caixa para oferecer a tributação. Então, se a empresa não recebeu ainda do cliente, que é o próprio governo, o Ministério da Fazenda, pode deixar para oferecer tributação lá no futuro, quando receber regime de caixa para fins tributários. Mas na contabilidade é regime de competência. Aí o que acontece? Você pegou a demonstração do resultado, apareceu a receita, certo aí? Pego o lucro antes de imposto de renda, levo lá para o LALU, parte A, faço o quê? A exclusão, para não oferecer tributação agora, certo? E controlo no LALU parte B, concorda? Muito bem. E, no futuro, quando receber, eu vou, então, retirar do LALU parte B, trazer para o LALU parte A e oferecer tributação. Bom, é assim a lei tributária. Agora, a lei societária, imagine, neste momento em que a empresa prestou serviço, ela teve essa receita, certo? Vai pegar essa receita e encontrar o lucro e já distribuir dividendo? Não. Ora, e o tributo, que não apareceu ainda? Então é nessa hora que a tributação diferida entra. Eu vou ter que reconhecer essa despesa pelo regime de competência, ainda que o tributo eu tenha que pagar lá no futuro e encontrar o lucro mais adequado. Então, o tributo diferido, ele impacta o resultado. Fique atento sobre essa aula. E detalhe importante,
quem vai fazer o curso de especialização em lucro real vai ter esse assunto por completo. Então, encontro você lá no curso de especialização de lucro real. Se você ainda não está inscrito, entre lá no site lá do pessoal do Nata Conta e verifique lá o programa. Você vai ver que é um programa sério. E mais, você faz a inscrição no curso e tem acesso por 360 dias, quer dizer, o ano inteiro. Tá ok? E sempre que houver alguma modificação, eu já estou atualizando. De forma que, no que se refere a imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, você estará tendo o curso mais completo, mais organizado e explicado detalhadamente dessa forma, onde não fica só no visual, só no auditivo. Você aqui acompanha até de uma forma sinestésica. Fique com Deus. Até a próxima.